No vídeo anterior, a gente estava falando dos nossos exemplos de variáveis quantitativas discretas. Então, bem, dando o nosso segmento aqui, nesse vídeo a gente entra nos exemplos de variáveis quantitativas contínuas, tá? E aqui eu paro mais uma vez para relembrar que geralmente a gente omite esse quantitativas, tá? Pela economia de palavras, tanto na hora de escrever quanto na hora de falar. Geralmente a gente não fala esse quantitativas, né? A gente fala só variáveis contínuas, tá? Então, bem, aqui mesmo nessa tabelinha aqui que eu montei, eu já uso essa nomenclatura, né? Então, variável contínua aqui na primeira coluna e na segunda coluna os possíveis valores da variável, tá? Então, vamos entrar aqui no nosso primeiro exemplo, que a nota em uma redação que vale até 30 pontos, né? Então, basta pensar, né? A redação vale até 30 pontos, então a nota máxima para essa variável é 30, ao mesmo tempo em que o valor mínimo, né? O, enfim, o menor valor possível para esse tipo de variável, para essa variável aqui, seria o zero, né? Ou seja, a pessoa que zerou a redação, enfim, não teve nenhum êxito, não falou, não escreveu nada com nada, escreveu tudo errado e, enfim, acabou tirando zero, né? Esses são os extremos, né, dessa variável, né? Então, a menor é 30, a menor é zero, a maior é 30. E aí, é claro, você tem todos os valores ali no meio termo, né? Então, você pode tirar 5,71, 10, você pode tirar 15,86, você pode tirar 25,42, enfim. Repara que aqui, nesse exemplo, a gente pode tirar os valores decimais, né? E é justamente por isso que essa é uma variável contínua, né? Porque você pode o valor, a nota na redação pode ser qualquer número entre 0 e 30, incluindo os decimais, né? Com qualquer quantidade de casas decimais, né? E só uma observação aqui, né? Quando a gente vai usar a notação matemática, qualquer número entre 0 e 30, né? Como é que a gente representa isso matematicamente, né? Bem, então a gente representa isso com essa notação aqui, né? Abre um colchete, coloca o valor mínimo, né? O ponto inferior do intervalo, né? Que no caso aqui é o zero, e aí vírgula, e depois o ponto máximo desse intervalo, que é o 30, né? E aí fecha com o colchete, né? Então, essa seria a notação matemática para representar qualquer valor entre 0 e 30, tá? Eu acredito que isso é uma mera revisão de matemática aí do ensino médio para todo mundo, né? Porque, enfim, esse tipo de notação, esse tipo de intervalo aqui que eu estou usando, isso é uma coisa que a gente aprende até antes do ensino médio, né? Mas, enfim, só uma observação. Então, a gente passa aqui para o nosso próximo exemplo. A renda anual de uma família, né? E aí, bem, vamos pensar, né? Qual que seria uma renda anual de uma família? Qual seria o menor valor possível para esse tipo de variável? O menor valor possível, obviamente, é zero, né? Ou seja, o caso da família que simplesmente não tem nenhuma renda anual, né? A renda anual é zero, ninguém ganhou dinheiro nenhum, ninguém fez nada, então a renda anual é zero, tá? E aí, como também teoricamente não tem limite superior para renda, né? Enfim, é só pensar, né? Tipo, nada impede, assim, não existe nada impedindo que uma família tenha uma renda anual de 10 bilhões, 100 bilhões, 500 bilhões, 800 bilhões, enfim. Teoricamente é possível, tá? Então, por isso que a gente coloca aqui que não tem limite superior, tá?
Então, a renda anual de uma família, teoricamente, não tem limite superior, apesar de que na prática tem, né? Não tem como uma pessoa, uma família, na prática, né, receber rendas estratosféricas, de, tipo, 500 bilhões, 800 bilhões, mas enfim, isso seria uma limitação prática, tá? Teoricamente, ainda assim, você não tem limite superior, tá? E usando essa mesma notação de matemática aqui, então a gente abre o colchete, coloca um zero, porque é o menor valor possível, coloca uma vírgula para separar o ponto inferior do ponto superior. E quando é esse caso que não tem limite superior, a gente coloca o símbolozinho aqui do infinito, tá? Mas enfim, é, talvez eu até tenha viajado um pouco em nesse exemplo de colocar uma renda que não tem limite, infinito, mas enfim. Tá bom, eu vou só passar para o próximo exemplo aqui, tá? Que seria a quantidade de horas gastas por dia no celular, tá? É um exemplo muito mais pé no chão, né? Então vamos lá. Bem, vamos pensar. Qual seria a menor quantidade de horas possíveis que uma pessoa pode passar no celular, né? Seria 0 horas, né? Tipo, zero total, 0,00000, né? Nenhum segundo, nenhum minuto, nada de celular ao longo de um dia inteiro, né? É, Por outro lado, né, o extremo dessa variável aqui, o valor máximo, seria todas as 24 horas, né? Seria o caso, então, da pessoa que, pum, bateu meia-noite, ela está no celular e ela passa todas as 24 horas seguidas no celular, né? É até difícil imaginar esse tipo de situação no mundo real. Assim, eu imagino que algumas pessoas, assim, eu imagino que esse tipo de situação já tenha ocorrido na prática, tá? Mas, enfim, dificilmente deve ocorrer, né? De qualquer maneira, a gente coloca aqui, então, como os possíveis valores dessa variável. Então, é um intervalo fechado de 0 a 24, né? Com qualquer valor intermediário, tá? Então, a pessoa pode passar 4,381 horas, 5,2120 horas, tá? 7,129 horas, tá? Enfim, qualquer quantidade de tempo entre 0 horas e as 24 horas, tá? E aí, usando a notação matemática, fica desse jeitinho aqui. Nosso último exemplo, a velocidade dos carros em uma rodovia em que a velocidade mínima é 60 km por hora e a velocidade máxima é 100 km por hora, tá? Então, bem, a própria variável aqui ela já estabeleceu, né? O menor valor dessa variável é 60 km por hora e o maior valor é 100, tá? E no caso, a velocidade dos carros pode ser qualquer valor nesse meio termo, né? Qualquer valor entre 60 e 100, né? De 60 a 100, tá? Que então a gente mais uma vez usa aqui a notação matemática, esse intervalinho fechado aqui, tá? Finalizando aqui esses exemplos, tá? Eu coloquei aqui uma observação, que é, vamos ler aqui, a maioria das variáveis quantitativas contínuas resulta de medições ou observações, tá? Então, se você vê uma variável contínua, muito provavelmente ela vai ser o resultado de, digamos, uma medição que alguém pegou um instrumento, foi lá e mediu e deu aquilo, ou então alguém na hora foi, observou e captou aquele valor, tá? Então, é isso. As variáveis, os valores das variáveis contínuas, as variáveis contínuas resultam de medições ou observações, na maioria das vezes. Tá bom? Então, bem, por esse vídeo a gente fica por aqui e até a próxima.